O vídeo é tratar um pouco sobre uma questão que é interessante de ser abordada, mais especificamente. É uma questão que se trata a partir de um entendimento de um Nietzsche que teria especificamente musical. Não só um filósofo, não só um pensador musical, mas um indivíduo no qual teria assim, uma conexão específica com a música, de tal maneira que fazia ele ter uma predisposição lírica mais amparada na melodia, no contraste, na coloração, que é naturalmente um encontro muito comum de leitores nas obras nietzschianas, que é aquele famoso comentário de que Nietzsche parece ser muito mais literário do que filósofo às vezes. Em um livro que eu vou estar colocando aqui, eu tentei achar essa passagem, mas eu não encontrei exatamente, mas ela ficou na minha cabeça. Que fazia uma transcrição, um entendimento de um Nietzsche que teria sido, para além de tudo, um filósofo malogrado pela falta da permanência musical em sua vida. O que isso quer dizer? Que Nietzsche, ao se deparar com peças, com concertos, com obras musicais, havia nele um adentramento tão grande ao experienciar aquilo que Schopenhauer diz como cópia imediata da vontade. Ao experienciar isso, essa ausência de questionamento, vamos colocar assim, ou adentramento direto do que estava colocado numa sensação elevada, como ele expõe no seu Prazer no Absurdo, no Humano Demasiado Humano, essas passagens nietzschianas que propõem experiências sonoras, artísticas, que causam no indivíduo toda uma alteração no seu comportamento comum, é expresso através dessa percepção de que a música, em comparação com todas as outras, ela teria esse aspecto mais direto para Schopenhauer. Eu acredito que Nietzsche ele bebe muito disso. Ele retira muito disso, essa perspectiva prioritária da música. Além de compor, além de tocar, ele expressava no seu comportamento contínuo a sensação que a falta daquela cópia imediata da vontade que a música trazia causava nele justamente essa falta de para lidar com algumas questões que necessitavam de regras, de concatenações, de organizações nominais. E na tentativa de resgatar essas vezes a sensação, meio que naturalmente, por assim dizer, ele ia adaptando ou colocando isso na sua maneira de escrever e de pensar filosoficamente. E assim como a música tem esse aspecto condensado que ela te leva para um lugar onde não há necessidade de categoria, a não ser que você queira imputar forçosamente nela, mas é possível ter aquela experiência estética específica de que em alguns momentos parece haver uma necessidade de fato de categorização. Essa sensação especificamente musical, ela é resgatada na obra nietzschiana. Justamente por causa da semelhança da falta de espaço. Porque é condensado, é aforismo. É pontuado, mas é muito. É denso, sabe? E é denso e te dá aquela sensação de que há muito mais tempo sendo percorrido aqui do que o tempo em que eu levei para receber aquilo. Então essa distorção temporal, distorção de percepção que a música causa, para mim, Nietzsche consegue replicar isso, mas não replicar isso por vontade, porque ele realmente estava assim. Replicar isso porque não havia outra saída para o espírito malogrado nietzschiano. Diante do mundo no qual ele recebe algo que retira toda a necessidade de categoria
causais, momentaneamente, porque é natural de todas as coisas serem trocadas por outras e não permanecerem. Em sua obra, para mim, é um produto necessário. Que ele schopenhaueriana do que há posto como gradação de prioridade dentro das categorias artísticas em relação à música e como ela realmente interfere o comportamento de um indivíduo filosófico ou de um indivíduo realmente apaixonado pela transmutação que ela causa no comportamento. Por que ela causa transmutação? Porque uma vez diante dela, fisgado pela percepção aurática e ambientada pela ambientação totalmente hipnótica, assim. E eu acredito que seria impossível não haver uma concatenação disso em algum lugar, porque ele poderia simplesmente não criar, não escrever, não fazer nada com isso. Mas seria impossível para um espírito com essa percepção, com essa destreza de contato musical, ao ter um contato com a literatura ou com a escrita, não fazer essa ponte, sabe? E por que eu pego Nietzsche como exemplo? Porque há outros espíritos que me parecem receber esse mesmo não mas com desaguações de outras maneiras distintas. Pensando nisso, aonde que se encaixa necessariamente a questão de que Nietzsche certo. Parte dessa aflição causal que ele recebe, que ele vida, ela é causada necessariamente pela falta da percepção pervasiva da música em seu dia a dia. Porque quando estou conectado sonoramente, auraticamente, esteticamente e filosoficamente com aquela experiência sonora, infinito, uma música no qual, quando ela começa, parece já ter começado antes, quando ela termina, parece já não terminar, assim, ela parece continuar e realmente pegar o espaço-tempo e dobrá-lo como ela. Músicas que têm essa capacidade, que toda música tem a possibilidade de ser, então ela é contingente, não necessariamente ela será isso. E é algo que Nietzsche fala en passant no aforismo da música, no Humano Demasiado Humano, que ele fala um pouco sobre o treinamento dos sentidos. Então tem que haver certo doutrinamento para receber essa cópia imediata da vontade. Mas para além disso, essa questão que mais nos importa, o andar sempre de fones é uma revolução estética. É uma revolução comportamental, porque eu posso carregar comigo algo que está projetado identicamente em algum lugar. Ou seja, há uma mesma música, ela é exatamente do mesmo jeito, eu consigo repassá-la quantas vezes eu quiser. Isso é naturalmente eu estou torcendo o tempo de alguma forma, sabe? Ao ter essa possibilidade por si só. Ao usá-la, então, eu estou tornando essa impossibilidade, que era impossível, há um certo tempo, possível, e vai se atualizando a todo momento que eu resolvo dar play, que eu resolvo tocar aquela música. Então, a todo momento eu conseguisse replicar essa mesma sensação de estar imerso num contexto que ele me dá toda a ausência de categoria, ele me dá toda a permanência do que é, simplesmente é. Me dá a fuga da necessidade de categorizar, de dizer, isso é tal coisa, isso é aquilo, tal coisa é assim, tal coisa é... Não, eu não preciso disso quando estou dentro daquele último grau
que não acontece. Aquele último grau musical de experiência sonora onde o espaço-tempo muda, onde eu adentro em um outro tipo de conexão imediata com esse princípio vital que está. Então, se há uma invenção possível de me trazer as possibilidades de resgatar isso quando eu quiser, que é o fone, que é a música intrinsecada ali no aparelho. Se há isso, então não precisaria, por um certo lado, não precisaria de expor isso na tentativa de resgatar essa sensação numa literatura filosófica. Ele não precisaria entrar nesse aspecto de algo me incomoda porque eu não consigo resgatar aquela sensação de estar em um com aquela experiência em específica. Ele poderia simplesmente ir atualizando isso infinitamente. Mas óbvio que isso geraria um outro grande problema, que seria a categorização do próprio uso do fone. A categorização da rotina, do hábito, ou seja, do benéfico, de ir a um concerto, de ouvir uma música em um lugar específico e não poder carregá-la comigo, é que toda aquela sensação contida ali, até mesmo essa sensação de uma experiência única, uníssona, que me separa das categorizações, até mesmo essa experiência, ela também é possível através da ambientação. Há uma ambientação, há todo um evento contido naquilo que me permite fazer isso. Que é justamente estar no lugar, eu preciso me locomover e ir até aquele ponto. É toda uma preparação emocional para aquilo também, que eu acredito que deixa o terreno mais fértil para receber o que seria essa cópia imediata da vontade. Se eu retiro isso e torno banal, eu posso ouvir música a qualquer momento, ao mesmo tempo que Nietzsche, na minha visão, andaria sempre de fone, porque ele veria isso nessa invenção, a possibilidade de resgatar a música, também argumento que em algum momento isso não seria suficiente para o espírito nietzschiano. Mas eu ainda apostaria que, ainda que no momento que ele percebesse que não é suficiente estar sempre conectado com a música, porque isso tornaria ela um pouco menos perfurante, assim. Tornaria ela mais cotidiana. Faria isso. Espíritos dionisíacos do cerne, do core, schopenhaueriano, nietzschiano, que até corroborou para más famas, mas bons comportamentos do que seria de fone, sempre ouvindo música, tendo um contato muito mais íntimo com a experiência sonora. E para mim, para todos os fins, o rei do cavalo.